irmãos, nós temos caminhado por essa carta tão importante, tão crucial, a carta que também Lutero teve o seu maior apreço quando ele entende que o justo viverá pela fé. E isso é grandioso para nós, e nós temos a alegria, a misericórdia de estarmos juntos aqui nessa manhã, e eu queria que nós pudéssemos juntamente entender, assim, refletir um pouco o tamanho da graça de Deus em que nós possamos nos sentar aqui nessa manhã e ouvir sua palavra, cultuar ao Senhor pelos cânticos, pelos salmos, pelos hinos, na oração, nas orações. Isso é tremenda graça do Senhor. O Senhor, no meio do seu povo, Ele está presente. E isso nós devemos reverentemente entender. Quando nós nos reunimos, ali o Senhor diz que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então, que nós possamos dessa forma adentrar e observar hoje a palavra do Senhor, porque estamos num capítulo também crucial desta carta tão importante, e Paulo está revelando coisas surpreendentes aqui, que podem conflitar o nosso coração, podem trazer vários sentimentos, e nós precisamos entender ela de uma forma bem clara. Então vamos fazer como de costume, vamos ler o texto mais uma vez, para fixarmos, porque lemos repetidamente. A repetição, irmãos, é aquela catequese, né? Aquilo que faz-nos ser ensinados na palavra e lembrar da palavra importante. Então, vamos novamente aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versos 14 ao 18, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, nesse dia do Senhor, que viemos aqui cultuar, entregar-te louvores, adoração, entregar nossa atenção, elevar nosso coração, nossa mente, nosso ser a Ti, Senhor. Pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude. Não nos deixe aqui, Senhor, por nós mesmos, por favor, mas dá-nos do Teu Espírito, abundantemente, Senhor. Abundantemente, para que tanto quem prega, eu aqui nessa manhã, Senhor, homem tão carecido das Tuas misericórdias, Tua graça, quanto qualquer outro, Senhor, que eu esteja pelo Teu Espírito pregando a Tua palavra com fidelidade, e não por mim mesmo. E que aqueles que ouvem aqui, Senhor, nessa manhã, ó Deus, pelo mesmo Espírito, recebam essa palavra, compreendam ela, recebam a Tua revelação, Senhor, e que seja paz e descanso e vida para os nossos dias, Senhor. Dá-nos essa graça, por misericórdia, dentre tantas e inúmeras graças e misericórdias que o Senhor tem nos dado, alcança-nos nessa manhã com mais essa, Senhor, mais uma, nós te pedimos, como igreja, em nome e através do nome santo do Teu Filho, oramos. Amém. Irmãos, textos do capítulo 9, difíceis, né? Tem coisas que nós, claramente aqui do entremeio, elas não nos pertencem. Não? Coisas que o Senhor nos deu para entendermos, é o que Ele nos dá. Ponto.
O que é suficiente, Ele deu. O que é dele, fica com Ele. Isso nós temos que entender. Ele não nos explicou nos detalhes minuciosos. Deu a porção que nos era devida. E nessa porção nós devemos descansar. Amém? Então, o propósito de Paulo aqui nessa sessão do capítulo 9 até o capítulo 11 é explicar os motivos pelos quais a nação de Israel, a maioria dos judeus, havia rejeitado a Jesus Cristo e a mensagem dos apóstolos. Paulo apresenta, então, no capítulo 9, pelo menos até o momento, ele expressou aqui sua tristeza pelo fato de o povo de Israel ter negado o Messias, apesar de ter recebido tantos privilégios, e em vista de ter feito essa declaração, que se nós observarmos é uma declaração devastadora, tanto que ele fica realmente com uma dor no coração incessante, ele diz, né? Em vista dessas declarações, Paulo, sabendo dos questionamentos que poderiam ser produzidos, ele não foge deles e ele mesmo levanta esses mesmos questionamentos e os responde. Então, no sermão anterior, o apóstolo trouxe a explicação ou a resposta a uma pergunta. Nós temos pelo menos 3 que nós vimos aqui que vamos tratar. Capítulo 9. Mas a primeira pergunta, Deus falhou? Essa foi a primeira pergunta que ele responde, depois de ter declarado a sua tristeza. Paulo, ele mesmo, levanta a questão, então, e responde com um enfático, nem pensar. Nem pensemos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não, de forma nenhuma. E ao responder esse questionamento, ele desvenda algo que, apesar de Deus ter trazido esse assunto ao longo das Escrituras, permaneceu escondido e não claro aos olhos de Israel e de muitos. Paulo desvenda os meandros da mente e das ações de Deus na eternidade, demonstrando que, sendo Deus livre e soberano, escolhe aqueles a quem Ele vai resgatar e aqueles a quem vai deixar entregues à própria ruína. Isso nós vemos do capítulo 6 ao 13. E Paulo argumenta que Deus não falhou, explicando a partir do verso 6, primeiro ele usa o conceito de Israel espiritual dentro do Israel étnico, um Israel dentro de outro Israel. Nós falamos sobre isso. Como sempre eu digo, peço que os irmãos revejam, peguem as anotações, olhem de novo, é necessário. E o segundo ponto que ele levantou, nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, exatamente. Não por ser descendência, são filhos de Deus. Verso 8 ao 9 ele trata disso. Então Paulo usa o exemplo também direto, nesses versículos, de Isaque e Ismael, Jacó e Esaú. E podemos ali então perceber que pelo argumento, através das escrituras que ele traz, e pelo nível de detalhe, nós comentamos aqui, que Paulo utiliza nos versículos 11 até o 13, que não há dúvidas, não há como tentarmos fugir das verdades que o apóstolo está apresentando, e que a única forma de fugir dessa realidade é deturpando ela, deturpando o entendimento ou negar a sua clareza. Então, é fundamental que nós possamos fazer isso, olhar com clareza o texto e sermos sinceros ao olhar esse texto, para que não caiamos nem em deturpação, nem em uma negativa daquilo que Deus está apresentando. Então, esses versículos nos fazem entender que Paulo abre o capítulo 9 fazendo aquela declaração, chancelando o que ele iria falar, dizendo, como os irmãos devem lembrar, digo a verdade, não minto. E ainda traz a questão do Espírito. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha
própria consciência. Ele fala isso porque verdadeiramente suas revelações são fortes. Se nós entendemos que não é somente aquele trecho onde ele diz que ele seria anátema, mas tudo que ele vai trazer ao longo desses capítulos são coisas elevadas, são coisas fortes, altas, maravilhosas. E então Paulo começa o capítulo 9, aquela sessão, dizendo exatamente isso. Eu não minto, no que eu vou falar, estou falando a verdade, porque estou em Cristo, estou unido a Ele, e o Espírito, Ele testifica essas coisas. Então, como vimos, este foi o primeiro, então, dos 3 questionamentos que nós veremos aqui no capítulo 9. A primeira, como disse, foi: Deus falhou? E Paulo responde: nem pensar. Hoje, no terceiro sermão, dentro desse mesmo capítulo, teremos a segunda objeção na pergunta: Deus é injusto? Ou Deus foi então injusto com Israel em escolher, né? Nós vamos nos debruçar nessas objeções, na resposta de Paulo, e vamos aprender coisas que são imprescindíveis para a nossa vida. Sim. Lembremos que o que estava em jogo no capítulo, ou no verso 6 ao 13, era a fidelidade de Deus. Ali, nesses versos, o argumento de Paulo é que não podemos julgar a fidelidade de Deus em cumprir a sua aliança, e aqui ele está tratando exatamente da salvação de Israel. Né? Então nós não podemos julgar a fidelidade de Deus em cumprir sua aliança olhando para a descendência física de Abraão. A fidelidade de Deus é definida pelo fato de que a promessa da aliança olha para aqueles que haviam sido soberanamente eleitos por Deus, para serem possuidores e herdeiros da sua aliança da graça. O propósito de Deus quanto à eleição, ele permaneceu firme. É isso que Paulo diz. Isso sela, afirma, assegura o fato de que as promessas da aliança, ela não foi anulada. Essas promessas não foram anuladas. A palavra de Deus não falhou. No verso 14, porém, o apóstolo aborda outra objeção que foi prevista ou poderia ser argumentada pelos leitores, e tratando a questão da justificação, né, de Deus, ou seja, como acabei de comentar, retomando aqui um pouco mais longo, a injustiça da parte de Deus. E Paulo também responde com uma resposta vigorosa e enfática a isso, que a própria pergunta praticamente implora que se diga, né, que se responda. Para Paulo, para o apóstolo, só o pensamento da injustiça da parte de Deus é tão intolerável que deve ser rejeitado com uma negativa ferrenha, abrupta, decisiva, como ele definitivamente também faz aqui. Então, o verso 14 começa: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E Paulo responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Nesses versos, querendo Paulo levar seus leitores à conclusão mais óbvia e segura, a resposta mais clara a respeito dessa pergunta, ele começa como se quisesse dizer: o que podemos dizer em vista de que Deus escolhe quem quer? Foi Deus injusto? É Deus injusto por causa disso? Ou seja, o que diremos, pois, em face ou em vista dessa estarrecedora afirmação e clara evidência de que Deus faz como Ele quer? Deus é injusto por proceder dessa forma? O pensamento humano vai ter essas conclusões, ou vai começar a questionar também. Ele não teria que ter um critério mais claro ou mais palpável? Essas são perguntas, né, como talvez um critério de pontuação, né, que deixasse as coisas mais visíveis, uma prova dissertativa, algo que
uma corrida para ver quem são os melhores, um campeonato para ver quem são os mais humildes e mansos, algo que pudesse realmente definir ou usar os méritos daqueles que não têm nenhum mérito. Expor o que Deus faz como lhe agrada é uma afronta ao ego humano. A mente humana caída faz infinitas objeções para tentar colocar Deus contra a parede e culpar Deus por suas próprias desgraças. Diz o coração humano e pode dizer: não é possível que eu esteja à mercê de alguém dessa forma. Não é possível. Em momento nenhum o homem admite estar cerceado em sua aparente liberdade, em seu imaginário livre-arbítrio. A humanidade não consegue ter consciência que mesmo que ela não queira, Deus está no controle. E Ele nunca, nunca é injusto. A mera possibilidade de atribuir injustiça a Deus já é uma completa afronta a Ele, e é por isso que Paulo não pode responder de forma menos enfática e brutal do que de modo nenhum. Salmo 119 e outros tantos da Escritura, mas trouxe um aqui: justo és, Senhor, e reto os teus juízos. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Eu não sei se eu coloquei aqui o Salmo 145. Isso. Para eu não buscar aqui. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Justo, sempre. Não há injustiça da parte de Deus. Isso para nós, de certa forma, é claro. Isso não é questionável para nós. Mas, quando olhamos para esta porção das Escrituras e Paulo falando que Deus faz como quer, aí as coisas parecem ficar estranhas. Nós, em nosso coração totalmente abalado e com os afetos, as afeições totalmente distorcidas e bagunçadas, principalmente, mas não somente, quando estamos em apertos e angústias, em dores, em sofrimentos, temos o mais vigoroso desejo, irmãos, de procurar o autor daquele sofrimento, aquele transtorno, aquele desespero, e sendo totalmente arrogantes, né? Nós, como humanidade, colocamos a culpa em Deus, sendo propriamente faltos de conhecimento, aquele que, por menor observação que seja, e sabemos que o homem natural não consegue nem fazer essa pequena observação, mas por menor observação que pudéssemos fazer, poderíamos, de alguma forma, reputar algo menos que justiça a Deus. Ele que é justo, muito justo, justíssimo em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras, aquele que não poupou, antes entregou o seu próprio Filho por todos nós, aquele que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, aquele que, apesar de nós não orarmos pelo pão nosso de cada dia, muitas e muitas vezes, Ele nos dá o pão. Ele nos dá o pão. De uma forma vergonhosa para nós, Ele nos dá o pão. Mesmo não orando, está lá, na mesa. E nós achamos que fomos nós. Fui eu, o autor dessa benesse. Pode em algum momento ser esse Deus reputado como injusto? Dessa forma, Paulo, consciente de que Deus, por ser quem é, e soberanamente livre para fazer o que quiser, Paulo vasculha as Escrituras e direciona os olhos dos seus leitores para o verso 15. Ele diz o que diz aqui. Então, que diremos, pois,
Em vista de todas aquelas coisas que vimos no sermão passado, Deus fazendo o que quer, como quer, escolhendo como deseja. A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. E aí ele vai para o verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver. Ter compaixão. Como é que nós podemos olhar para esse verso e não entender exatamente o que o verso está dizendo? Quando Deus, há uma frase assim, eu vou usar ela aqui. Quando Deus diz que Ele terá misericórdia de quem Ele aprouver e terá compaixão de quem Ele quiser, Ele está querendo dizer exatamente o que Ele quis dizer. No verso 15, então, ao responder uma indagação talvez tão rudimentar, tão básica a respeito da justiça de Deus, que ele falou no verso 14, Agora no verso 15, Paulo apresenta aquilo que também é básico, mas também é um fundamento, o testemunho das Escrituras. E ele cita aqui Êxodo 33, 19, 18 e 19, subentendido 18, já vamos falar. E isso que Paulo está trazendo aqui, é a resposta divina à pergunta que Moisés traz, ao pedido que Moisés traz: rogo-te que me mostre a tua glória. Em Êxodo 33, é interessante, irmãos, fazer esse comentário, mas nós, nos primeiros versos do capítulo 9, trouxemos ali essa posição de Paulo de querer se entregar, ser anátema, E eu trouxe o texto de Êxodo 32, verso 32 também, onde Moisés diz: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então, Moisés também se fazendo como Paulo, Isso é um pouquinho antes dessa situação onde ele pede para ver a glória do Senhor. Então, Paulo vem trazendo a Escritura à luz desses textos, olhando para Êxodo. E no verso 19, então, no 18, ele diz assim, do capítulo 33 de Êxodo: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Nota, irmãos, aqui o favor demonstrado a Moisés não está vinculado à petição de Moisés. Não foi porque Moisés pediu que Deus se mostrou da forma como se mostrou. Não foi. Deus está dizendo literalmente assim para Moisés: não é porque você está me pedindo, mas porque, e aí vem o verso, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. É isso que ele está dizendo. O significado dominante daquelas palavras é que a misericórdia e a compaixão de Deus não se sujeitam a nenhuma causa estranha, além da sua livre graça. Sua livre graça. Paulo pega esse versículo que nós muitas vezes lemos, mas não entendemos, ou achamos que entendemos porque o verso é, de certa forma, bonito, Está ali, quando ele diz: rogo-te que mostre a tua glória, então farei passar minha glória por ti. E aí vem aquela dizer: terei misericórdia de quem... E a gente acha bonito, mas não entende, e passa. Mas Paulo está dizendo para nós: não, aquele verso quis dizer isso. Então, o que importa, muitas vezes, para esse evangelicalismo que está aí fora, nesse verso, é que Deus mostrou a sua glória. É nisso que se focam. É só nesse olhar que se param. Mas Paulo não está olhando para isso. Para Paulo,
Esses versos são a evidência da livre e soberana graça de Deus. É isso. Paulo está olhando com os óculos certos, com a lente certa. Sendo essa livre e soberana graça de Deus sendo declarada a Moisés em resposta a um pedido que ele faz em vista da própria pessoa de Deus. Então Paulo explica esse entendimento das Escrituras, essa revelação, na sequência, no verso 16. Diz assim, pois, então, ele acabou de falar, no verso 15, dar o exemplo de Moisés, e diz assim, pois, em vista disso, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E outra vez o verso quer dizer o que ele quer dizer. É exatamente essa explicação que Paulo dá para essa resposta de Deus a Moisés em Êxodo, explicando que não depende de quem quer e nem de quem corre. Aqui o de quem quer, falando da vontade do indivíduo. Ele queria, Moisés queria, mas não é esse querer que fez com que Deus se mostrasse. E de quem corre, fala desse ímpeto de fazer, de mostrar alguma coisa, de fazer algo, como se para chegar ao final da corrida, receber o mérito. Não depende de quem faz alguma coisa. E nós lemos, e nós vimos no sermão anterior, quando Paulo comenta no verso 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não por aquele que quer ou corre, mas por aquele que chama. O que Paulo demonstra aqui é que claramente a resposta de Deus não dependeu desses fatores, mas única e exclusivamente da boa, agradável e perfeita soberania e graça e vontade de Deus. A vontade de Deus. Nem o próprio Moisés, nem o próprio povo com ele, podiam reivindicar para si mesmos, qualquer favor do soberano santo de Israel, o Senhor Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não podiam. Portanto, tudo era uma questão que dependia da escolha e da autorização ou do consentimento gratuito da parte de Deus. E vamos de novo a Efésios, irmãos. Esse texto, eu não sei ainda quantas vezes nós vamos repetir esse texto, mas ele é fundamental para nós e ele deve ser fixado em nossa mente, coração. Efésios capítulo 1, verso 4 ao 11. Assim como nos escolheu, ele nos escolheu, o texto também é claro, nele, antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse, ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, já vimos isso lá no capítulo 8, predestinou, para ele, para a adoção de filhos, todas essas partes nós já vimos nos sermões anteriores, por meio de Jesus Cristo, por meio e através de Jesus Cristo, segundo o que? O beneplácito, o consentimento bondoso, a permissão de sua vontade. É segundo a sua vontade, não é por obras, não é quem corre, não é quem pede, para louvor da glória do quê? Do seu favor imerecido, da sua graça, que ele nos concedeu de que forma? Gratuitamente, através de quem? Do amado Jesus. É através dele que recebemos gratuitamente o que temos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, de novo, segundo a riqueza do quê? Da sua graça, do seu favor imerecido, que Deus derramou
abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade. De novo, da sua vontade, segundo o bom consentimento que propusera, a sua permissão que propusera em Cristo, o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, de novo aqui também, vimos lá no capítulo 8, o propósito de Deus, propósito daquele que faz todas as coisas, para quê? Ou conforme o quê? O conselho da sua própria vontade. Não há ninguém aqui se interpondo, não há obras, não há pessoas, não há vontade, não há quem corre. Não haviam feito nem bem nem mal. Lembram-se lá no verso 11 do capítulo 9, vimos no sermão anterior? Os gêmeos nasceram, não tinham praticado bem ou mal, nada. É a vontade de Deus soberana que está presente aqui. Veja, irmãos, Paulo diz a mesma coisa, muitas vezes, de forma diferente. E Paulo está também dando ênfases diferentes em cada porção e em cada capítulo de sua carta. E essa repetição, ela não é vã. É necessária para que aqueles que leem e ouvem sejam instruídos em tudo, mas olhando para um só lugar, ou uma só fonte, Deus em sua soberana, total e absoluta vontade. E eu também estou repetindo aqui algumas palavras, questões de vontade, livre graça, propósito, porque é necessário que não esqueçamos dessas coisas. A verdade é que o homem ainda não conseguiu, ou os homens não conseguiram compreender, irmãos, do que nós todos fazemos parte. Porque, e como tudo existe e veio a existir, não entenderam por observação óbvia e lógica, porque ainda estamos hoje aqui. Por que nós estamos aqui respirando, vivos? Por que levantamos hoje pela manhã e estamos aqui vivos e respirando? Por quê? E como nascemos? Quem sustenta todo o ciclo da nossa existência? Nós? A resposta mais rudimentar e mais básica, mas fantasticamente fundamental, está em Gênesis 1:1, onde diz o quê? No princípio, criou Deus. Tudo parte dele. Nada está à parte dele. Tudo vem dele. Ele não pode estar ignorante a qualquer coisa. Ele não pode não saber de tudo, inclusive ele já faz o fim, ele mesmo diz. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele sabe dos detalhes, dos meandros, do profundo do nosso coração. Porque do princípio criou Deus. E isso é o fundamento para nós. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é. Só existimos porque Ele existe. Só permanecemos porque Ele permanece. Se o homem consegue questionar Deus, ou ainda ser seu inimigo, ainda assim é porque Ele permite. É porque Ele permite. No seu pensamento soberano, naqueles lugares onde nós não alcançamos. Deus não pode ser injusto, porque tudo que pode ser considerado justo, foi Ele quem definiu. Foi Ele. A justiça advém plenamente e totalmente de Deus. Ele que determina o que é justo e bom, irmãos. Isso é para a nossa vida. É Ele, não nós. Por isso, quando você estiver em dúvida se alguma coisa é justa, se há justiça no que o homem está fazendo, você deve olhar para Deus, para o seu caráter.
sua santa vontade, sua santa palavra, seus santos desígnios, seus santos decretos, seus santos oráculos, seus santos preceitos. Deus é justo porque antes dele não existe nada que possa ser conferido, assemelhado, comparado, equiparado. Somente Ele é a fonte única de todas as coisas. É por causa de quem Ele é que Ele pode escolher, livre e soberanamente. Sem ser, em nenhum aspecto, como diz Paulo, de modo nenhum, injusto. Então, vejam o que segue no verso 17 e 18. Diz assim: porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Paulo está detalhando um pouquinho aqui, indo um pouco mais além. Nesses versos, o que já chama a atenção aqui, ele falar de Faraó, um indivíduo, não de nações. Muitos querem dizer que os textos dos 6 em diante, que vimos no sermão passado, e aqui, falavam de nações, e não de pessoas. Não. Ele está usando textos que falam de nações para se referir a indivíduos. A salvação particular e, obviamente, convergindo numa coletividade de seus santos salvos. Mas ele está usando aqui, ele está sendo particular também, com o Faraó. Então, nesses versos, mais uma vez, o apóstolo traz outra prova extraída das Escrituras. E o que também chama, ou pode chamar a atenção aqui, é que a passagem menciona aquilo que é oposto à misericórdia. Oposto, versículo 15 e 16, se referiram apenas ao exercício de misericórdia de Deus, ao exercer misericórdia. Aqui, então, fica claro que se todos os homens fossem dada essa misericórdia, não é? Muitos dizem isso, né? Não, isso veio, mas assim, todos somos filhos de Deus. No fim, todo mundo vai ser salvo. A salvação universal. Foi para todo mundo. Pegam textos isolados aqui e dizem, para o mundo todo. Então tá bom. Né? Só que se isso fosse verdade, aqui nós não teríamos essa divisão, essa separação. Não haveria o contradizente. Aqui está expressamente afirmada a negativa dessa misericórdia, em que ele diz, e também endurece a quem lhe apraz. A soberania a respeito da qual o apóstolo falava não é uma soberania que não se pode aplicar, é só no conceito intelectual, filosófico. Pelo contrário, é um exemplo concreto quando olhamos para a história. Aqui, no caso, na história relativa a Moisés, vemos como a vontade de Deus opera tanto a misericórdia, como agora, então, em Faraó, nega essa mesma misericórdia e age em desfavor deste. As duas faces da vontade determinativa de Deus, quando diz, tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aqui, nós devemos entender algo que já temos trazido, enfim, nos sermões anteriores, quando falamos de eleição, predestinação, escolhidos, ou de antemão conhecidos. Por isso que nós temos, é uma construção, né? Esses sermões e essa exposição de Romanos. O que está lá atrás vem junto com o que está aqui. Sempre e a todo momento devemos ter em mente que tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem andam juntas. Isso é importantíssimo, irmãos. Nós temos hoje, falando dessas duas realidades, mas nós temos a soberania de Deus, soberano, sabe tudo, muito mais do que Ele propriamente até revela para nós, e temos a nossa
responsabilidade, como já tratei em outros sermões, nada disso, sabendo que Deus escolhe, que Ele é soberano, não tira a nenhum momento a necessidade da pregação, pelo contrário, é exigível que Ele, porque Ele chega aos seus escolhidos por meio da pregação. É necessário que eu fale com a minha boca, e Paulo vai falar isso no capítulo 10, que eu expresse com a minha boca e creia com o meu coração, porque é exigível no nosso ambiente de responsabilidade, para que as coisas aconteçam no tempo. É assim, nada está fora, ou não é exigível aqui. É necessário orar, porque Deus usa esse meio de graça para fazer as coisas acontecerem. Ele determinou assim. Então, nada disso está sendo excluído. Pelo contrário, nós não podemos, em detrimento de uma coisa, excluir a outra. Não. Nós temos que, com a realidade das Escrituras, trabalhar com as duas. Como essas duas coisas funcionam, isso é a parte que está no ambiente de Deus. Mas nós sabemos que a Escritura fala exatamente assim, que as duas coisas andam. Então, é isso. Deus aqui endurece o coração de quem Deus quer, sabe, óbvio, que por ser deixado à mercê de seu próprio coração e, consequentemente, para a própria ruína, esse indivíduo, vai operar coisas, vai fazer coisas dignas da justa justiça e juízo de Deus. Por ser algo que Faraó faz contra o povo escolhido, então, de Deus, aparentemente seu pecado se agrava, a ira de Deus vem com ele e que vem sobre ele, e aquela mesma ira que vem sobre todos os homens, parece se agravar. Por isso, esse agir em desfavor que Deus mostra aqui, é uma forma violenta de Deus, em tratar isso. E, por fim, mortal em todos os sentidos. No caso de Faraó, que importante, Deus endurece aquele que já se endureceria por aquilo que ele é, injusto, iníquo. Esse é o combinado dessas duas coisas na soberania de Deus. Deus endurece aquele que, por sua condição de estar apartado de Deus, já se endureceria também. As duas coisas estão juntas. Assim como Deus deseja endurecer o homem é responsável pelo seu próprio endurecimento. Essas duas coisas andam juntas. E assim, a misericórdia opera, dando ao que é justo aquele que exerce misericórdia. Claro, a misericórdia ele vai exercer também por aqueles que vão exercer misericórdia. Mas nem isso vem de nós, como já vimos nos textos. Deus não olha para o homem nessa condição de misericórdia. Ele sabe que ele vai olhar e dar misericórdia para esses por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então, seu favor, essa misericórdia é graciosa e abundante sobre esses que ele escolhe. Amém? Mas o apóstolo Paulo não está interessado em dar esses detalhes todos nesse texto, nós temos só que trazer aqui para compor o pensamento. Paulo continua dando a ênfase sobre a livre e soberana vontade de Deus. E essa vontade é inviolável, é definitiva, tanto no endurecimento quanto no exercer misericórdia. Faraó aqui é o exemplo do endurecimento, como Moisés é o exemplo da misericórdia. E a declaração citada aqui, de Êxodo 9:16, foi aquela proferida através de Moisés após a sexta praga, a praga de úlcera nos homens e nos animais, que ele diz: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então ele pega também o texto das Escrituras do Antigo Testamento e traz para cá. Então, nessa fala de Deus, por meio de Moisés, a palavra levantei, eu te levantei, pode ser entendida de uma forma como explica John Murray no seu comentário em Romanos. Ele diz: entretanto, o vocábulo levantei, empregado por Paulo, é utilizado no Antigo Testamento, grego, com o sentido de fazer
surgir no cenário da história, tendo em vista um propósito particular. Ou seja, Deus coloca e permite que ele, Faraó, permaneça de pé com um propósito particular e específico. Ele mostra a sua glória em vista da inflexibilidade ou do inflexível posicionamento de Faraó, o que ele teve, de não deixar o povo ir. Ele mostra a sua glória através disso. E assim Deus pode agir com mão forte, fazer prodígios e sinais para que, por meio da divulgação das maravilhas do seu poder, e para que o seu nome fosse anunciado por toda a terra, como nós vemos no relato de Raabe, em Josué, que diz assim: e disse aos homens, Raabe, falando em Josué 2, 9 a 11, e disse aos homens, os espias, que estavam vindo falar com ela, e diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Por quê? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Viram? Glória a Deus. Os feitos do Senhor, fazendo com que o seu nome seja declarado e glorificado, exaltado e temido em toda a terra. E é isso, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Esse é o nosso Deus, irmãos, poderosíssimo, terrível em seus juízos e decretos, potentíssimo como nenhum outro. Esse é o Deus de quem Paulo está desvendando os mistérios agora para nós, para esses que leem. Esse Deus é o Deus de Paulo. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é o nosso Deus. Que seja, sim, o Deus que faz como lhe apraz, para louvor e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. O que podemos e devemos aprender aqui nesse sermão de Romanos 9, dos versos 14 a 18? Devemos olhar para esse texto e ver confiança na justiça de Deus. Devemos confiar que Deus age com justiça perfeita, mesmo quando não entendemos seus caminhos ou quando o mal parece prosperar. Essa confiança nos fortalece em tempos de incerteza, sabendo que sua justiça prevalece. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 29, diz: se sabeis que ele é justo, não está aqui, mas primeira carta de João, capítulo 2, verso 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Juntos, as coisas estão juntas. Segundo, aprendemos humildade e dependência total da graça de Deus. A salvação é um ato soberano da misericórdia de Deus, não baseado em mérito algum humano. Isso nos ensina a viver em humildade, dependência da graça divina e com o coração agradecido, reconhecendo que nossas obras não garantem a salvação de ninguém. Nota, irmãos, nós dependemos de Deus não por causa do pecado. Nós não dependemos de Deus somente por causa do pecado. Nós dependemos de Deus porque somos criaturas suas, humanos. Nós sempre precisaremos de Deus, dependeremos de Deus para tudo. E o terceiro, aprendemos que o propósito divino
está nas adversidades. Mesmo a oposição e as dificuldades estão sob o controle de Deus. E Ele pode usá-las para o seu propósito ou os seus propósitos maiores. Nós devemos buscar compreender o que Deus está realizando em meio a essa adversidade, confiando em sua soberania. E por fim, quarto e último, aqui aprendizado, gratidão pela misericórdia e soberania de Deus. Aqueles que receberam a misericórdia de Deus devem viver em constante gratidão e louvor. Aceitar a soberania de Deus em todas as suas áreas da vida é para nós, e seria para todos, de certa forma, fundamental. Mas nós que vemos o Senhor, confiamos nele, que Ele está no controle, independente das circunstâncias. Amém? Amém, irmãos? Que essa palavra realmente possa nos trazer esse alívio, tá? Não transtorno. Como assim? Deus escolhe? Não. Sossegar. Tá? Sossegar. Estar descansado nessas verdades. O Senhor está conosco todos os dias. O caminho Ele já fez. Nós vamos passar por Ele nos sustentará em toda a nossa tribulação e angústia. Assim como Ele nos alegrará nas felicidades, nas alegrias dos dias, é assim que nós vamos caminhar até aquele dia, até o dia que chegaremos à cidade celestial, ao lugar da morada do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças nessa manhã, porque mais uma vez, Senhor, Tu mostra a Tua misericórdia, revelando-nos a Tua palavra, Senhor, e mostrando-nos toda a Tua grandeza e também todo o Teu favor, toda a Tua bondade e todo o Teu amor. E nós, agradecidos, Senhor, levantamos nossos corações como igreja, como indivíduos, dizemos obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor inspirou Paulo nas Escrituras, trouxe a nós aqui, e nessa manhã nós somos infinitamente gratos, infinitamente agraciados por essas palavras. Que tudo isso descanse no nosso coração. Que na hora da angústia e do desespero, da dor e do sofrimento, na hora dos conflitos, na hora da luta, da carne, nas horas em que o Senhor, gritamos por socorro, ó Deus, lembramos da Tua palavra santa, que Tu, Senhor, está no controle, que Tu és soberano sobre todas as coisas, nada te escapa, nada te é ignorado, tudo, Senhor, está nas Tuas mãos, e nisso nós descansamos e confiamos. Suplicamos o Teu favor, como aqueles que precisam desse favor, suplicamos, Senhor, a Tua graça, como aqueles que precisam da Tua graça, para que o Senhor, cheio de bondade, se achegue a nós, e nos conduza pelo caminho santo e verdadeiro. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos, bendizemos o Senhor, traz-nos temor, Senhor, no nosso coração por causa dessas palavras, e que assim seja tudo feito para a nossa alegria, Senhor, sim, e para louvor da Tua glória. Em nome de Cristo, oramos aqui. Amém.